Bom, estamos de volta com a Hora do Mestre, dando continuidade nesse tema que é muito importante para todo mundo. Temos que nos conscientizar desse problema, temos que orientar nossas crianças, nossos adolescentes, temos que fiscalizar e cuidar. Doutrina da proteção integral. Então, antes do intervalo, falávamos que dirigir, produzir, é atrair crianças e adolescentes para fazer esse tipo de cena, contracenar, cenas que envolvam sexo explícito ou qualquer outra atividade pornográfica com criança e adolescente é crime. Vamos dar continuidade e ver que aquele que comercializa ou que oferece de qualquer modo esse tipo de imagem também pratica crime. Vamos ver o que diz o ECA no artigo 241. Aqui no artigo 241, o ECA dispõe que vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Então, comercializar esse material é crime. Senhores, vimos que vender esse material é crime, 4 a 8 anos. O artigo 241-A do ECA também previu uma figura equiparada, em que não há venda, mas de qualquer modo a pessoa está oferecendo esse material, está colocando em circulação. Então vamos ver o que dispõe o artigo 241-A do ECA. Aqui o ECA diz que constitui crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático. Leia-se internet, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 3 anos a 6 anos. A gente percebe que o legislador, ao alterar o ECA, quis se cercar, quis punir todos os tipos de conduta envolvendo esse material pornográfico. Começou falando em quem produz, quem dirige, quem contracena. Depois falou em punir quem vende. Depois procurou punir aquele que oferece, que troca, que faz circular esse material. Agora, cuidado, porque muitas vezes você não faz nada disso, não está transmitindo, não está vendendo, não está contracenando, não está dirigindo esse tipo de cena, mas recebe esse material. Recebeu de um amigo, recebeu da internet, recebeu num pendrive e acaba guardando esse material, acaba armazenando no seu computador, acaba armazenando em seu celular, e isso é crime. A lei não quer que esse material exista. Apague esse material, elimine esse material, porque senão pode haver prisão em flagrante. Se não houver prisão em flagrante, vai haver inquérito, vai haver ação penal, vai ser condenado. Então esse material tem que ser eliminado. O ECA pune quem armazena, quem guarda. Vamos dar uma olhada aqui o que diz o ECA. Artigo 241-B. O ECA diz: adquirir, possuir, armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou cena pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, eu já tive a oportunidade, enquanto delegado, de prender um cidadão por causa desse artigo 241-B de bola. Por quê? Eu recebo a notícia de que um professor de música, numa cidade, ele faz contato com 3 adolescentes, querendo contratar os serviços sexuais.
e marcam um encontro em um determinado hotel. Uma dessas adolescentes liga para a delegacia e denuncia. Marca um encontro, é orientada a marcar um encontro, mas as crianças não vão até o encontro dele, mas a polícia vai. A polícia chega até esse indivíduo que estava nesse hotel e não encontra nenhum adolescente, nada com ele. A única coisa que a minha equipe de policiais encontra era um vídeo no celular dele em que aparecia uma mulher de uns 20 anos fazendo uma cena de sexo com uma criança de uns 5, 6 anos. Era até um vídeo que circulou muito na internet. Parece até que essa mulher era tia desse menino e quis fazer graça, filmou a criança em cima dela, simulando prática de sexo. Ela foi presa, ela foi indiciada, provavelmente foi condenada, não acompanhei o caso dela, mas esse vídeo ficou circulando na internet. O que acontece? Muita gente acabou pegando esse vídeo e guardando. Eu não tinha como prender esse cidadão que queria contratar o serviço sexual das crianças e adolescentes, mas pude prender só pela posse desse material. Então, o ECA, ele veio se cercar para efetivamente servir de instrumento para combater essas práticas. Logo, esse tipo de material não tem de existir. Senhores, vamos ver aqui no ECA, artigo 241-C, mais uma vez o ECA revelando que é uma das legislações mais avançadas do mundo, porque não tem mais como a defesa do acusado dizer: ah, mas não era cena de sexo de verdade, era apenas uma simulação. Porque mesmo a simulação de sexo já vai ser incriminado, vai ser preso. Vamos acompanhar o artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Senhores, aqui não houve uma criança contracenando com um adulto. Aqui houve recorte, uma simulação, fizeram a montagem. E no resultado dessa montagem, você acaba tendo uma cena que envolve criança em cena de sexo explícito ou pornográfico. Então, uma imagem inocente de uma criança, de um recém-nascido, nu, tão natural, os pais tirarem, pode ser usado em uma montagem para montar uma cena pornográfica envolvendo essa criança. Isso também é crime. Prendi o indivíduo só porque possuía esse material pornográfico em seu aparelho celular. Então, vamos ficar atentos, vamos evitar, vamos apagar esse material. Senhores, senhoras, expor esse tipo de material à criança também é crime. Vamos ver o que o ECA disciplina sobre isso. Aqui no artigo 241-D, parágrafo único, ele diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem? Penas de 1 a 3 anos. Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. 2. Pratica as condutas descritas no caput deste artigo, com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Percebemos que o ECA não quer esse material contendo esse tipo de imagem circulando.
principalmente se for para usar isso e permitir que a criança tenha acesso a esse material. O que o ECA quer evitar, a grande verdade, é o estímulo à exploração sexual da criança e do adolescente. Então, o ECA demonstra preocupação em querer combater a produção desse material, a circulação desse material e quer proteger também a criança, que não tem que ter contato com esse material. O ECA demonstra preocupação em combater esses chamados crimes contemplativos, que não envolve a prática de ato sexual com a criança ou adolescente. Mas, paralelo a esses crimes contemplativos, que o ECA se revelou um forte e moderno instrumento de combate, porque sabe que a circulação desse material serve de combustível para o apetite do abusador, e isso acaba aumentando o número de crimes não contemplativos, ou seja, crimes que envolvem abuso sexual propriamente dito, com contato sexual. Então trouxe essas regras. Vamos tratar agora dos crimes não contemplativos. Crimes que têm como alvo, atingem a criança ou adolescente, mas envolvem um contato sexual. Vamos dar uma olhada no conceito de estupro. Os crimes contemplativos são vários. Estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menor, favorecimento à prostituição, violação sexual mediante fraude. São crimes que envolvem contato físico entre o autor do crime e o adolescente ou a criança. Senhores, o Código Penal previu como crime de estupro constranger alguém, seja homem, seja mulher, constranger alguém, obrigar, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal, que seria pênis de verdade e vagina de verdade, ou a praticar ato libidinoso diverso, qualquer outro ato que atende ao apetite, ao desejo sexual. Então, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, pena, reclusão de 6 a 10 anos. Estupro. Se a vítima desse crime tem entre 14 e 18 anos, o estupro é qualificado, é mais grave. Se a vítima do estupro tem entre 14 e 18 anos, a pena é de 8 a 12 anos, mais grave. E ainda nessa linha de proteger o adolescente, de proteger a criança, o legislador, em 2009, através da Lei 2015/2009, introduziu uma nova modalidade de crime, o chamado estupro de vulnerável. E, mais uma vez, com foco na proteção da criança, do adolescente. E diz que constitui crime praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. E pune com 8 a 15 anos, muito mais grave que nas outras figuras. No estupro, é 6 a 10 ou 8 a 12, e a violência ou grave ameaça. Aqui não, é 8 a 15 anos, e mesmo que não haja violência nem grave ameaça, só pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos. Ainda que seja namorada, ainda que seja consentido, ainda assim há o crime de estupro de vulnerável. O legislador quer proteger, o legislador não quer que a pessoa com menos de 14 anos seja iniciada nos prazeres da carne, quer proteger a formação da personalidade da criança.
Então, ainda que não haja violência, ainda que não haja grave ameaça, há o crime. É crime hediondo, é estupro de vulnerável. Outro crime que também pode afetar a criança é o crime ou adolescente, né? É o crime de violação sexual mediante fraude. Esse crime não envolve violência nem grave ameaça, mas envolve uma fraude, um engodo. Por exemplo, um baile de máscara, baile à fantasia. Alguém percebe que está com uma fantasia parecida com a do namorado de uma jovem e aproveita que ele se afasta, se faz passar por ele e pratica atos libidinosos, atos que satisfazem a libido sexual. Com essa menina que tem mais de 14, é adolescente, mas que só consentiu porque foi enganada. Ou muitas vezes um profissional, um médico, que simula que está fazendo um exame clínico e, na verdade, está atendendo a sua libido sexual. E aquela adolescente que tem 15, 16 anos, que acredita que está sendo examinada clinicamente, está sendo abusada. O profissional, se é que a gente pode chamar esse criminoso de profissional, está se travestindo de médico. Pode até ser formado em medicina e ser habilitado a exercer a medicina, mas nesse caso está atuando como criminoso, usando a fraude para vencer a resistência da menina. Está submetendo ao exame ginecológico, por exemplo. Temos ainda o crime de corrupção de menores, que sofreu uma alteração. Antes de 2009, praticar atos de libidinagem com menor de 18 era crime. Ou seja, menor de 18 não poderia praticar sexo. Desde 2008, o legislador se modernizou. Desde 2008, a redação do artigo 218 do Código Penal foi alterada e puniu como corrupção de menor não mais a conduta de praticar sexo com menor. O que eu quero dizer? Aquele que tem entre 14 e 18 anos pode praticar sexo com seu namorado, seu noivo, seu marido, o que for. Menor de 14 não pode, em hipótese alguma. Entre 14 e 18, o legislador, em 2009, se modernizou e não puniu mais como crime. Não é mais corrupção de menor. Só vai haver corrupção de menor se houver, por exemplo, uma relação de consumo de um serviço sexual de uma garota de programa que tem entre 14 e 18 anos. Ou seja, o namorado praticar sexo com a namorada de 15, não há crime. Há crime se ele filmar, se ele armazenar esse material. Mas ele praticar o ato sexual com a namorada, não há crime. Mas se eu contrato os serviços de uma garota de programa que tem 15 anos, aí tem crime. Tem um crime de corrupção. Artigo 218. Se eu induzo uma adolescente entre 14 e 18 anos a fazer uma dança erótica, a fazer um striptease para satisfazer a lascívia de alguém, tem crime, corrupção de menor. Se eu atraio uma adolescente, uma criança, facilito, atraio, submeto de qualquer forma essa adolescente à prostituição, tem crime. Então nós temos o Código Penal trazendo outro rol de crimes visando proteger especificamente a criança e o adolescente. Temos então uma realidade normativa que serve de instrumento para combater a odiosa prática de exploração sexual da criança e do adolescente. Como podemos discorrer na aula de hoje, a nossa legislação ela é uma legislação boa, moderna.
Agora falta o Estado se aparelhar, as polícias serem estruturadas, treinadas, especializadas para combater esses crimes cibernéticos, que envolvem a exploração de imagem, de vídeo. Temos que aparelhar os órgãos do Ministério Público, aparelhar o Conselho Tutelar, aparelhar o Judiciário e, acima de tudo, despertar essa consciência de que nós, cidadãos, temos que formar um movimento de fiscalização, de educação, para que a gente, mais do que deixar um mundo melhor para nossos filhos, que a gente consiga deixar filhos melhores para o mundo, e aí mudar o mundo. E uma das maneiras de deixar filhos melhores é protegê-los desses ambientes que o corrompem, ainda que ambiente virtual. É protegê-lo denunciando os abusadores. É formando uma consciência cívica de cidadão, de proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Então, esse foi o tema de hoje. Nós ainda temos que trabalhar outros crimes que atingem crianças e adolescentes. Mas vai ficar para um próximo encontro, porque o encontro de hoje quis focar nos crimes contra a criança que envolve esses aspectos de exploração sexual e essa figura chamada pedofilia. Vou me despedindo por aqui, com tristeza no coração, e os convido para a próximo episódio, a próxima aula da Hora do Mestre. Fiquem com Deus.